Oi, bom dia para você, um dia lindo para você de segunda-feira, graças a Deus, mais uma semana, não é isso? Que a semana do Senhor esteja sobre nossas vidas e a graça do Todo-Poderoso sobre nós, não é isso? Que Deus abençoe vocês. Essa manhã trazemos aí, começando a semana com uma palavra de Deus, que para você, para mim e para todos nós, tá certo? O autor dos Hebreus, lá no seu primeiro capítulo, ele diz assim, que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o dono de todas as coisas, Ele completa todas as coisas e em nós somos completados por Ele. Já no capítulo 2, o autor dos Hebreus diz o seguinte, portanto, convém-nos que devemos nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? E aí ele vai confirmar o que ele está dizendo. Pelo Senhor foi-nos, logo no versículo seguinte, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificada também por Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo distribuído por todos conforme a sua vontade. O autor começa a nos explanar e dizer o seguinte, olha, tudo que a gente tem ouvido, que é a palavra de Deus sobre a salvação, sobre Jesus Cristo, devemos cada vez mais nos apegar, cada vez mais nos firmar ao que temos ouvido, para que o que nós pegamos, que nós cremos, dela não nos desviemos. E aí ele vai explanar por que isso. Porque anjos, debaixo da lei de Deus, debaixo da lei de Deus, anjos, quando foram e descumpriram a lei, foram justamente punidos, como nós, vendo uma nuvem dessa tão grande de salvação, testificada por Cristo, depois confirmada pelos apóstolos, depois ratificada por Deus, com dons, sinais e prodígios diante dos discípulos e ainda mais confirmada pelo Espírito Santo. Essa tão grande salvação é simples, mas também por causa do homem, por causa da humanidade, ela se torna complexa e difícil, Aos vários conceitos, os vários pensamentos, o que eu acho, o que eu penso, os meus dogmas, as minhas culturas, todo o conhecimento humano, quando ele é confrontado pela palavra, a humanidade só tem uma opção, ou ele se rende, ou ele mesmo se põe de fora. Então, o autor, ele explana bem sobre a tão grande salvação e mostra-nos que devemos nos apegar, cada vez mais, e ainda mais, e cada vez mais, e mais ainda, as verdades ouvidas, para que delas não nos desviemos. E interessante é que o autor, ele não se coloca de fora, não. Ele diz, nós devemos nos apegar. Então ele se acrescenta. Ele não é um politicamente correto, ele não precisa ser um politicamente correto, mas ele começa a colocar-se também na situação de que precisa se apegar às verdades ouvidas. E você tem ouvido várias verdades, várias pessoas, o YouTube, as redes sociais estão aí falando de várias verdades, mas qual é a verdade mesmo? A verdade que nós cremos, que nós colocamos em nosso coração, quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é uma única, que é
Jesus Cristo é o Senhor de todas as nossas vidas. Jesus Cristo é o seu Senhor. Então, o que você acha, o que você pensa, o que pensam e dizem a você, tem que ser discutida, tem que ser, de certa forma, avaliada e analisada, para que não nos desviemos da verdade central que é Cristo, Senhor de todos nós. Que nesta manhã, começando esta semana, você se apegue cada vez mais às palavras, principalmente que você vai ouvir a partir das devocionais, a partir dos cultos, para que você, em tempo algum, se desvie, tá bom? Vamos orar então? Vamos clamar a Deus e pedir a Deus uma semana de paz e de graça sobre nossas vidas? Levanta a sua mão, você onde estiver, que a graça do Senhor esteja sobre você. Senhor, nós clamamos a Ti, nesse sentido, que as verdades ouvidas, que as Tuas verdades confirmadas pelos apóstolos, confirmadas por Cristo, confirmadas por sinais e prodígios, confirmadas, Senhor, pelo Espírito Santo ao nosso coração, seja de uma certa forma presa, guardada em nosso coração e em nossa alma, para que de maneira nenhuma nós nos desviemos. Que esta semana, Pai, a Tua mão seja conosco, a Tua graça seja com o meu irmão e com a minha irmã, que o poder do Altíssimo nos dê essa graça e essa sabedoria, para que tenhamos uma semana de vitória e debaixo da Tua paz. Que em nome de Jesus e pela graça do Todo-Poderoso, nós tenhamos em nome de Jesus. Amém.